Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, nosso canal meu e de vocês. E juntos vamos estar aqui mais uma vez pregando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando que estamos aqui ensinando da parte de Deus e diante de Deus. Ensinamos tudo aquilo que Ele deixou nas Sagradas Escrituras e ensinamos isso pela fé, crendo que Ele está aqui, nos vendo e ouvindo tudo aquilo que estamos falando. Por isso o fazemos com muito temor e tremor, na nossa incapacidade humana, mas sabendo, como está escrito, que ensinamos nada mais do que aquilo que está escrito. Não acrescentamos nada e nem tiramos nada. Por quê? Porque ai daquele que desvirtuar este evangelho, ai daquele que tirar ou colocar um tio nessa palavra. E é isso que o canal Fundamento vem fazendo aqui durante esses 3 anos, ensinando esta verdade sagrada, o poder do Evangelho de Cristo e este crucificado que salva. E é o que nós vamos fazer hoje, continuando o nosso estudo de Romanos, que é um livro extraordinário, aonde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde todas as doutrinas do Evangelho de Cristo e da salvação, as doutrinas que sustentam a igreja, que sustentam a fé cristã, estão contidas todas aqui no livro de Romanos. Por isso que eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre insisti muito para que todos meditem nessa carta. E agora estamos fazendo isso juntos. Então já vimos aí nos 2 primeiros vídeos que Paulo, antes de tudo, se apresenta. Ele escreve uma carta, não é um livro teológico para universidade, para teólogos, não. Ele escreve uma carta para cristãos na igreja de Roma. Pessoas que nasceram de novo lá na cidade de Roma. Então ele escreve uma carta e, como era de costume da época, se apresenta. Então nós vimos aí que Paulo, escravo de Cristo sem direito, chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, para pregar esse evangelho para os gentios. Então nós vimos tudo isso com muito detalhe, né? Esse evangelho que não é um evangelho novo, que foi um evangelho prometido desde o passado, desde o Antigo Testamento, começando pelo próprio Deus em Gênesis 3:15 e depois, consequentemente, em todo o decorrer da história pelos profetas. E o próprio Senhor Jesus atestou isso, quando ele mesmo falou para os discípulos deles: vocês são muito nécios e cabeças duras, até quando vocês vão negligenciar o que as escrituras falavam sobre mim? Então o próprio Cristo atestou que esse evangelho é um evangelho lá de trás, não é um evangelho novo. E Paulo então vem ensinando, explicando isso. Então Paulo ensinou para a gente no último, nos capítulos, nos versículos que estudamos no último vídeo, que ele foi chamado por amor do nome do Senhor para ensinar, para pregar a obediência pela fé. É muito importante a gente dar essa relembrada, principalmente se de repente está chegando aqui hoje no canal e não acompanhou os vídeos anteriores. Então é sempre bom a gente dar uma recapitulada. Paulo ensinou a gente que ele foi chamado pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo para ensinar a obediência a Deus pela fé e não pelas obras. Para que as pessoas viessem obedecer a Deus por amor e não por medo. Então tudo isso Paulo veio nos ensinando, e que vimos principalmente que este ensinamento do evangelho, que é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de fulano, de ciclano, mas é o evangelho de Deus, do Filho de Deus, que esse evangelho não se trata de uma determinada instituição, de uma determinada teologia, de um determinado fulano, ciclano e beltrano, não, mas que esse evangelho são as boas notícias de Cristo. É um evangelho que se trata da obra única e exclusiva de uma só pessoa,
Cristo e este crucificado. Então tudo isso Paulo nos ensinou. E todo o resumo disso é porque tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso que a gente ensina, tudo isso, essa obediência pela fé é para que nós venhamos ser santos, justos e santos diante de Deus, para a glória de Deus. Para isso fomos chamados. Então Paulo ensina isso. Então, e Paulo apresenta justamente que ele vem porque a missão de Paulo é essa. Ele foi chamado para o apostolado. Apóstolo é aquele que anuncia. Aquele que é enviado para anunciar, para ensinar a obediência por fé, como a gente viu. E aí entra depois no vídeo, no próximo vídeo que nós vamos aprender com muito detalhe, o objetivo da carta. Paulo está só se apresentando aqui nesses primeiros versículos. Quem ele é e a missão dele. Pregar Cristo e este crucificado para vocês, pregar a obediência pela fé. Por quê? Porque depois ele vem com a missão, com o objetivo da carta, que é a justificação unicamente pela fé e não por obras. Todo o livro de Romano, como eu falei lá no primeiro dia, são as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação. A justificação unicamente pela fé em Cristo. Zero obras, zero mérito humano. Então, primeiro Paulo descreve a missão dele e depois ele vem com o assunto da carta que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas então hoje nós vamos começar no versículo 8 e diz assim: o amor de Paulo pelos cristãos de Roma e seu desejo de ir vê-los. Então já começa aqui a carta falando do amor de Paulo pelos cristãos que estão em Roma. Então ele fala assim, ó, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Então ele já começa dando graças ao meu Deus. Paulo, tu pode ver que todas as epístolas de Paulo, ele sempre começa, ou em algum determinado momento da epístola dele, da carta, ele fala, dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele sempre faz questão de falar o meu Deus, porque agora ele é realmente um servo de Deus, um escravo de Cristo. Antes ele era escravo das vontades dele, ele era escravo da religião a qual ele pertencia. Agora não, agora ele serve a este Deus, por quem ele perdeu a cabeça, este Cristo, por quem ele entregou a vida dele. Então ele fala, eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, Paulo está agradecendo a Deus em favor dos cristãos de Roma. Por quê? Porque em todo o império, em todo o mundo, em cada região, Paulo estava na Grécia, Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. Então, Paulo já havia passado pela Ásia, e Jerusalém, e Samaria, e Ásia Menor, e agora estava na Europa, na região da Grécia, e ele disse que a fé dos romanos havia chegado aos ouvidos de todo mundo, de todas as nações que existiam naquela época. E Paulo está dando graças a Deus. Ele não está dando graça aos cristãos de Roma. Ele não está dando graças a Deus porque eu preguei o evangelho para vocês, até porque essa igreja nem foi fundada por Paulo. Ninguém tem certeza de quem fundou essa igreja em Roma. Muitos estudiosos acreditam que a conversão de algum italiano, de algum romano na época de Pentecostes, lembra? Com o dom do Espírito de Deus, de novas línguas, que eles começaram, Pedro e os discípulos começaram a pregar para todas aquelas regiões que estavam ali, e ali havia romanos que estavam lá para a festa da Páscoa em Jerusalém. Então acredita-se, tá? A maioria dos estudiosos bíblicos, teólogos coincidem com isso, de que essa igreja foi fundada por cristãos que estavam em Jerusalém e que levaram essa mensagem do evangelho para Roma.
Então não foi nem Paulo. E Paulo está demonstrando aqui o amor que ele tem por essa igreja de desconhecidos, que ele nunca ouviu falar, ou melhor, que ele nunca conheceu, até porque agora a gente vai ver que ele tinha muito interesse de ir conhecer eles pessoalmente, mas a fé dessa igreja chegou aos ouvidos dele e de todo o império. Imagina, gente, uma igreja instalada, formada no império do mundo naquela época, no pior império, conforme a gente já estudou em outros playlists aqui do canal, o Império Romano, o império mais tirano, que mais derramou sanguinário, que mais derramou sangue de cristãos. Então, era uma igreja que estava lá no miolo da idolatria, no miolo das perseguições, mas a fé deles era uma fé inabalável, a ponto de Paulo dizer que dá graças a Deus. Dá graças a Deus pela fé que Deus deu para eles. Pela graça derramada abundantemente naqueles corações romanos, a ponto de a fé deles ser anunciada, deles serem anunciada em todo o império, em todas as nações da época. Olha que legal, gente. O que será que Paulo diria de mim e de ti, hein? Será que ele poderia escrever uma carta e dizer assim, dou graças a Deus pela tua fé? Porque eu sei que tu é um homem, uma mulher, um jovem de fé. Ai, gente, será? Então ele fala, porque todo mundo é proclamado a vossa fé. Que coisa linda, gente. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião oportuna de visitar-vos. Então aqui Paulo está dizendo que porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, porque era assim que Paulo servia a Deus, com esse amor, com essa paixão no espírito, como a gente viu no vídeo anterior, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. É isso que Paulo está falando, no meu espírito. Eu sirvo a esse Deus no meu espírito, no evangelho de Cristo. Esse evangelho que eu anuncio, eu faço em espírito e Deus é minha testemunha. E ele vem e fala aqui, ó, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como eu estou sempre intercedendo por vocês, clamando incessantemente por vocês em minhas orações e suplicando para que eu possa ir até vocês. Então, Paulo, eu acho muito interessante, porque toda vez que a gente vê as cartas de Paulo, a gente vê como ele ora pelas pessoas, como ele ora por determinada igreja, ele cita nomes, ele lembra a igreja que está na casa de fulano de tal, saluda fulano de tal, e o ciclano de tal, e ora, e como Paulo era um homem de oração, gente, e oração com detalhe, não era aquela oração generalizada, abençoe todo mundo, abençoe tal lugar, abençoe. Não, ele era as orações deles era específicas, era direcionadas a um determinado grupo, uma determinada igreja e a determinados indivíduos, irmãos por quem ele orava. É muito legal, gente. Eu sempre tento me policiar para quando eu oro, sabe, seguindo esse exemplo de Paulo, para não ser uma oração artificial, uma oração assim abrangente. Deus abençoe todo mundo, tal, abençoe a minha família, sabe? A gente geralmente ora assim, né? Mas a gente deveria fazer como Paulo, dar nomes aos bois. Dar nomes aos bois. Eu procuro fazer isso. Sempre? Não, seria hipócrita se eu falasse isso. Mas às vezes, assim, quando orações específicas pela família, como eu gosto de dar nome. Eu começo do mais novo até o mais velho, ou do mais velho até o mais novo, e vou dando nome de tios e primos, e amigos, e colegas que eu lembro, e vou dando nomes, porque parece assim que é uma oração mais íntima. Eu não sei, gente. Eu procuro seguir o que a Bíblia ensina.
E Paulo ensina assim. Então, e ele ensina porque ele diz, vocês têm que orar pelos nomes, tá? Não, é que Paulo não tem costume de dizer assim, faz isso, isso, isso. Não, ele dá exemplo. Ele faz. E quem for esperto o suficiente faz o que ele faz. O que ele disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como ele aprendeu diretamente de Cristo, ele deve ter visto Cristo também fazer esse tipo de oração. Então, ele deixa aqui um exemplo, tá? Só um adendo aqui, que é muito importante para a gente aprender a orar, ser mais íntimo nas orações com Deus e especificar, né, aquela pessoa por quem a gente está orando e não ser uma coisa fria. Minha família, meus amigos, meus colegas, a igreja, sabe? Vamos pensar um pouquinho nisso, tá, gente? Vamos pensar um pouquinho nisso. Então ele fala, e Deus é a minha testemunha. Vocês, ainda que vocês não acreditem no que eu estou falando, em outras palavras, a minha testemunha é Deus. O que eu estou falando para vocês é verdade. Deus é quem sabe, porque Ele que conhece o meu coração. Ninguém sabia se o que Paulo estava falando aqui era verdade ou não. Mas Deus era a testemunha dele. Era a testemunha dele, que ele realmente orava por essa igreja, que ele realmente tinha um desejo enorme de ir até Roma, uma igreja que ele não conhecia, só de nome, só de ouvir falar da fé tão grande que eles tinham. Então ele fala, Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no Evangelho de Jesus, que é a minha testemunha de como faço menção de vós ai que palavra difícil, gente, incessantemente, ou seja, sem parar, sempre. Todas as orações, todas minhas orações, sempre, sem parar, sem cessar, pedindo para Ele, suplicando, para que Ele me deixe ir até vocês. Senhor, se fala tanto da fé de Roma, se fala tanto da fé de Roma, eu quero tanto conhecer esses irmãos, esses cristãos que estão aí, saber como que no mundo que eles vivem, no Império Romano dos Césares, aonde eles tinham que baixar a cabeça para César, ou então morria, era queimado vivo, era feito tochas humanas. Naquela época ainda não tinha o Coliseu, mas era a perseguição dos cristãos, como sempre foi, porque eram os imperadores, né, os Césares, tiranos, como foram até o último que teve. E o país que continua sendo o maior tirano hoje por causa da religião. Enfim, como que essa igreja sobrevive? Como que essa igreja luta todos os dias contra inimigos tão poderosos, sabe? Então essa fé que chegou aos meus ouvidos, puxa, eu tenho tanta vontade de estar com vocês, de abraçar vocês e como a gente vai ver daqui a pouco, e de trocar ideias. E de nos abençoarmos mutuamente, como a gente vai ler daqui a pouco com detalhes. Então, Paulo suplicava, Senhor, me deixa eu ir. Me deixa eu ir. Como ele fala assim, porque há muito tempo desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Então, Paulo vai dizer mais ali adiante que ele muito queria ir a visitar Roma, mas que ele estava sendo impedido de ir. E aí, ele nos fala que muita gente fala que o diabo que não estava deixando, não sei o que, gente. Cuidado para não dar crédito pro diabo onde ele não tem a mão suja dele lá. Não, Paulo diz o porquê que ele não pôde ir até Roma, humanamente falando. Paulo diz lá no capítulo 15 aqui, que a gente vai estudar daqui mais uns meses, que ele não foi porque ele ainda não tinha terminado de pregar o evangelho em toda a Grécia, em toda aquela parte da Grécia lá. Ele disse, eu gostaria, porque ele começa a carta de Romanos dizendo que queria muito ver eles, e ele termina a carta dizendo, eu quero ir logo ver vocês. Eu só não fui ainda porque eu ainda não terminei meu trabalho aqui em Grécia, aqui nessa parte da Europa. Mas assim que eu terminar aqui, eu tô indo. E aqui ele fala, e eu estou suplicando para que no momento de acordo com a vontade de Deus, olha Paulo aqui, sempre exaltando a soberania de Deus e a vontade de Deus. Olha aqui,
suplicando a Deus nas minhas orações, todas elas, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião de visitar-vos. Então, Paulo sempre exaltando a soberania de Deus, uma das doutrinas do livro de Romanos, uma das doutrinas da salvação. Soberano Deus, soberania de Deus em tudo, seja bom, seja ruim. Paulo queria ir em Roma e não deu certo. Não deu certo por N situações que ele estava vivendo naquelas igrejas lá, inclusive na igreja de Coríntio, onde ele estava, onde ele sempre estava lá, dando pau nos coríntios, porque era uma igreja totalmente imatura, aonde ele estava, onde ele ficou muito tempo ensinando, e em compensação a igreja de Roma, onde ele nunca pisou os pés, era uma igreja madura, a ponto da fé deles ser conhecida em todo lugar. Então, Paulo, olha só, é irônico. Eu estou aqui na igreja de Coríntio, estou aqui nessa área toda, onde só tem problema, o que me impede de ir até vocês, humanamente falando, porque a gente vai ver aqui que era a soberania de Deus que não estava permitindo. Vamos ver. Mas, humanamente falando, eu estou aqui e não podia ainda. Tem que resolver os problemas aqui para poder ir. Aí, ele fala, mas Paulo está sempre colocando a soberania de Deus, a vontade de Deus. Senhor, eu quero ir, me deixa ir em Roma. Paulo orava sempre, me deixa ir em Roma, me deixa ir em Roma, me deixa ir em Roma. E Deus disse assim, calma, Paulo, eu vou responder tua oração, não te preocupa. E Deus respondeu 2 vezes, Paulo, 2 vezes. 2 vezes Paulo foi para Roma. Não foi uma só, 2. E foi de uma maneira assim, extraordinária. Preso. Paulo queria ir para Roma, conforme a gente vai ver aqui, para pregar o evangelho, enfim, o que a gente vai ver com detalhes. Ele queria muito ir, mas nunca sequer passou na cabeça dele, mas vai ter que cuidar como a gente ora, né? Paulo orava e dizia, Senhor, me deixa ir para Roma, de acordo com a tua vontade. Me abra uma porta, uma oportunidade, uma ocasião. E Deus falou, não, espera, Paulo, que eu estou preparando 2 excelentes ocasiões para ti. Preso, algemado, como um criminoso, tu vai para Roma. Será que Paulo ia orar, Senhor, conforme a tua vontade, se ele soubesse que o plano de Deus para ele era levar ele preso e algemado para Roma? Conhecendo Paulo como a gente conhece pelas escrituras, sim. Porque ele sempre colocou a vontade e a soberania de Deus acima de tudo, acima da própria vida dele. E isso é um exemplo para mim e para ti. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Quando Deus faz, Senhor, não precisava tanto assim, por quê? Paulo poderia dizer, Senhor, eu pedi tantas vezes para vir para Roma numa boa, livre, para poder pregar o evangelho, e o Senhor me traz acorrentado, algemado como criminoso. Senhor, então, tudo bem, mas e agora? Que humilhação, como que eu vou pregar o evangelho assim, preso? Foi isso que Paulo fez? Reclamou? Se questionou? Não, ele orou para que a vontade de Deus, para que a ocasião oportuna surgisse, e surgiu preso. E de lá saiu os maiores tesouros daquelas prisões. Livros gloriosos, como Filipenses, como Filemão, como Colossenses, Tessalonicenses. Cartas preciosas saíram de dentro de uma prisão. Que aqui, né, para vocês, quem já sabe, eu pude estar lá presente. Eu pude estar em uma dessas prisões, porque Paulo ficou preso em duas ocasiões em Roma. Em uma, ele ficou preso numa casa que ele mesmo alugava, prisioneiro, com soldados romanos ali do lado dele, mas era na própria casa. E outra, ele esteve numa prisão de Roma, embaixo da terra, que essa eu tive a oportunidade de conhecer. Gente, pensa num lugar terrível. Um buraco no centro do chão, de pedra, em Roma, próximo ao Coliseu, alguns poucos quilômetros do Coliseu Romano. Hoje tu anda numas estradas de pedra, porque lá em Roma é tudo pedra, né? Tudo como, gente, não mudou muita coisa daquela época para cá, assim, antiguidade mesmo. Então tu sai do Coliseu e tu vai andando, tu passa ali por umas estátuas, alguns monumentos históricos também, dos imperadores, dos Césares ali,
e aí tu chega numa estradinha de pedra que tu vai andando e lá tá a prisão de Paulo. Para tu entrar na prisão, tu passa por uma escadinha, por um corredorzinho, que tu tem que andar, tu tem que ir um atrás do outro, não dá para ir duas pessoas uma do lado da outra, não dá, não cabe. Tem que ir num corredorzinho, um atrás do outro, e aí tu tem que descer por uma escada aspiral. Eu não gosto de escada aspiral, gente, tenho medo. Então tu tem que descer naquele aspiral e tu vai descendo, e conforme tu vai entrando, o cheiro do mofo, da umidade, já vai entrando assim no teu nariz, tu já começa a faltar o ar, porque não tem ar, não tem oxigênio lá embaixo. Então tu vai entrando aquele aspiral, tu vai, é um atrás do outro. Então tu vai, e eu lembro que a turma que entrou, eu era a primeira da fila, então eu fui a que mais desceu até embaixo no aspiral da prisão. E lá tá uma placa que diz, né, aqui esteve o apóstolo Paulo, e ali diz, daqui ele escreveu a carta de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, enfim, ali Filemon, ali tá as cartas que ele escreveu naquela prisão. E ali tá as algemas lá, as correntes na parede, tem uma mesinha de pedra, né, que supõe que ali eles comiam lá onde ele ficava crucificado não, acorrentado, né, 2 buracos em cima, um embaixo acorrentado, enfim. Gente, impossível de respirar lá embaixo. E foi essa ocasião oportuna que Deus criou para Paulo. E ele orou por isso. Ele queria ir em Roma conhecer o povo e ele foi preso. E ele foi jogado naquele calabouço, porque era um calabouço. E de lá ele escreveu os tesouros das epístolas dele pra gente. Mas ele não se queixou, Senhor. Eu pedi uma ocasião, mas não para vir preso, escorraçado como criminoso. Não, dou graças. A carta de Filipenses que ele escreveu. A carta de maior gozo, de alegria, considerada das escrituras, preso. Num buraco, onde mal se podia respirar. Esse homem, Paulo, escravo de Cristo, eu não precisava falar muito porque ele demonstrava no que ele vivia. Olha só, gente, que coisa linda. Ele queria uma ocasião. E olha só, humanamente falando, ele disse que ele não pôde ir para Roma, como ele pedia várias vezes, porque ele estava envolvido na evangelização da Grécia e daquela parte da Europa. Corinto, enfim, ele fala lá no capítulo 15. Mas Paulo achava que era por isso. Mas não. Na soberania de Deus, que vê o início e o fim de todas as coisas, e isso é o mais glorioso do mundo, não permitiu que Paulo fosse para Roma. E ainda bem que ele não permitiu, que ele não honrou a oração de Paulo quando ele pediu graças a Deus por isso. Porque se Deus tivesse ouvido a oração de Paulo a primeira vez que ele orou, ou as vezes incessantes que ele orou para ir, se Deus tivesse respondido, meus amores, nós não teríamos essa carta extraordinária, aonde o Evangelho de Cristo se revela brilhando, que é a carta de Romanos. Já pararam para pensar? Porque Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma porque ele não podia ir. Porque ele estava preso ali com os problemas da evangelização, com a plantação de outras igrejas. Se ele tivesse deixado as igrejas lá com problemas e ido para Roma, ele não ia precisar escrever isso ali. E hoje eu não ia estar aqui ensinando para vocês. Para começar, eu não teria nem nascido de novo, porque foi lendo Romanos que eu nasci de novo. Foi lendo Romanos que Agostinho de Hipona se converteu, que Lutero se converteu e que tantos homens de Deus de verdade se converteram. Se não tivéssemos o Evangelho de Romanos, faltaria na Bíblia o maior livro, o livro mais glorioso do Evangelho. Olha Deus e a soberania dele. Paulo não dá para te deixar ir para Roma agora. Não dá. Tu tem que escrever uma carta para eles dizendo isso, o Espírito Santo guiando Paulo,
porque eu vou usar estas palavras para converter, para trazer o evangelho puro e verdadeiro lá nos primeiros séculos com Agostinho. Paulo, tu não sabe, Paulo, mas lá no terceiro século vai nascer um depravado, um prostituto, que eu vou converter lendo o livro de Romanos. Paulo, tu não sabe, Paulo, mas lá em 1500 eu vou converter através do livro de Romanos um monge católico que ignorante da verdade, que se açoita, que sobe escada de joelho, e que se açoita, e que se castiga, e deprimido e depressivo, porque não entende a minha justiça, Paulo. E eu preciso que tu escreve que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, porque eu tenho que fazer, porque eu vou fazer com que Martinho Lutero leia isso e se converta e traga o Evangelho de volta, e reforme o Evangelho que está deturpado por causa do catolicismo romano e das falsas doutrinas e heresias que estão por aí. Paulo, tu não entende nada. Se eu te deixar ir para Roma agora, porque vocês viram aqui como Paulo fala com amor, com paixão, colocando Deus como testemunha. Ele é minha testemunha. Que eu oro incessantemente para ir. Todas as minhas orações, Senhor, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. E Deus não vai, não vai, não vai. Escreve a carta, escreve a carta, escreve a carta. Eu vou usar essa carta para converter grandes homens de Deus que vão levar outros ao entendimento do Evangelho. Não sabe de nada, Paulo. Então, fica quietinho aí, continua trabalhando aí na Grécia e no momento oportuno eu vou deixar tu ir. E não vai ser livre não, meu camarada. Vai ser algemado, como um criminoso do reino, como um criminoso do império. E Paulo, graças a Deus, por Jesus Cristo e por sofrer por ele. Olha o caráter deste homem, gente. Olha a soberania de Deus. Olha o poder de Deus. Olha como Deus... Às vezes tu tá aí, pede alguma coisa para Deus, e Deus, tu não sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou preparando. Tu pode pedir, como Paulo aqui. Tu pode pedir, tu pode planejar, mas seja feita a tua vontade, Senhor. E Deus, então, vai fazer a vontade dele na hora certa e no momento certo. Só depois, quando Deus fizer do jeito dele, se não for do jeito que tu queria, vê se vai reclamar com Deus. Segue o exemplo de Paulo. Com gozo e alegria, ele foi preso. E usou a dor dele, a prisão dele, para abençoar outros que estavam livres. Escrevendo as cartas que ele escreveu. Gente, vamos começar a entender o que é um coração transformado pelo Evangelho, o que é uma pessoa que realmente crê naquilo que está escrito, que vive aquilo que diz que prega. Eu sirvo a Cristo este crucificado. Será? Será? Olha, gente, eu tenho tido, desculpa lá, um desabafo aqui, eu tenho tido tanta decepção com pessoas que dizem que são nascidas de Deus e que creem no Evangelho, que creem em Cristo, e olha, e assim, e que as ações, sabe, falam na boca, mas as ações demonstram totalmente o contrário, sabe? Então, é uma pena, a gente ora e chora, e pede para Deus, para que Deus perdoe os pecados, para que Deus abra os olhos, mas foge do nosso alcance, porque é Deus quem convence, né? Então, cabe a gente orar. Mas, enfim, depois que Deus responder de acordo à vontade dele, se não for de acordo com a nossa, vê se a gente vai reclamar e se queixar. Não, temos que ser gratos a Deus, confiar na soberania dele. Então, ele diz assim: e eu quero ir visitar vocês, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos
por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Peraí, Paulo. Peraí, Paulo. Peraí. Paulo, será que é o Paulo mesmo? Aquele Paulo que foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, que viu Cristo. É esse Paulo que escreveu isso aqui? Aham. É o mesmo Paulo que aprendeu com Cristo no deserto? É ele mesmo. É esse Paulo que subiu nos céus, que viu coisas inefáveis, viu e ouviu coisas inefáveis que o ser humano não tem capacidade de ouvir. Esse Paulo aqui, é esse Paulo aqui. O Paulo que escreveu todas as epístolas, e esse homem extraordinário de Deus, que é o que é esse Paulo aqui que está dizendo que quer ir para Roma porque quer compartilhar dons e também receber mutualmente, reciprocamente. Ai, dessas palavras difíceis. Reciprocamente quer se confortar com esses irmãos de Roma. É isso mesmo que está escrito. É isso mesmo que está escrito. É este Paulo que todo mundo acha que é o homem de Deus, e ele é o homem de Deus, mas é este homem de Deus aqui, humilde, que sabe que é um pecador, que sabe que se não fosse a graça de Deus que alcançou ele ainda continuaria matando cristãos, apedrejando cristãos, perseguindo cristãos. Este Paulo, a gente até entenderia, né, de ele falar, não, eu vou porque eu quero dividir com vocês e tal, ou então se fosse Paulo combinando com Pedro, com discípulos que já haviam estado com Cristo antes dele, aprendido antes deles, tal, para compartilhar, para aprender. Não, Paulo aqui está falando de uma igreja, de simples pessoas, como eu e como tu, que ele queria ir até lá para aprender com eles, para se reconfortar, para se consolar com eles, para crescer juntamente com eles, dividir dons. Como isso? Isso revela o coração e o caráter de uma verdadeira pessoa de Deus. Ela quer aprender. O meu marido é testemunha, e se ele tivesse aqui, ele ia confirmar, que eu sempre digo para ele, amor, nós temos que aprender com quem aprendeu primeiro que a gente. E é assim. A gente tem que ser humilde para aprender com quem aprendeu antes que a gente. Porque é assim que Deus foi trabalhando, assim foi que Deus foi plantando, semeando a verdade do Evangelho, levantando em determinadas ocasiões, em determinadas épocas, homens e mulheres de Deus para proclamar essa verdade sagrada. E o que seria de nós se não tivesse essas pessoas que nos abrissem os olhos? Que nos ajudasse a crescer, a desenvolver. Eu um dia vim e li o livro de Romanos e Deus me tirou o véu. Mas depois disso eu fui aprender com outros. Olha aqui a quantidade de livros, das quais a maioria eu já li, aprendendo com quem aprendeu antes que eu. Eu tenho que dar crédito mais ao homem do que à Bíblia, a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Longe de mim. Qualquer autor desses livros aqui, nenhum deles é perfeito. Todos eles são homens falhos, como eu e como tu. Como Paulo também era. E Paulo foi guiado pelo Espírito Santo para deixar as Sagradas Escrituras. Então esse é o nosso guia. Estes homens aqui aprenderam das Escrituras e também aprenderam de outros homens antes dele, com Paulo. Então não tem nenhum autor aqui que é antibíblico. Nenhum. Todos eles são autores bíblicos, falhos. Mas é aquilo que a gente aprende, inclusive com o próprio Paulo. Pega o que retém o que é bom e o que não serve, deixa de lado. É isso. Mas a gente precisa aprender, a gente não pode crescer sozinho. A gente não pode ser tão arrogante a esse ponto de querer aprender sozinho. Gente, vem cá para nós. Eu vou dizer para vocês, outro desabafo. Como faz falta pessoas para a gente poder aprender juntos. Como faz falta. Como eu gostaria de ter pessoas vou ligar para fulana para conversar um pouco sobre as coisas de Deus, para ver se tem alguma coisa para compartilhar comigo. E eu estou precisando de gente,
Esse Paulo aqui estava dizendo que precisava dessa igreja para crescer, para trocar ideias. Aqui como ele fala aqui, para nos confortar, para nos consolar uns aos outros, porque quando a gente vê o que Deus faz pela fé, através dessa graça que Ele dá, quando a gente vê o que Deus faz na vida de uma pessoa, como fez na vida de Paulo, que era um assassino, quando a gente vê essa graça, esse poder do Evangelho transformando aquela vida, a gente se alegra. Como eu me alegro quando eu vejo alguém que eu realmente identifico que aquela pessoa foi alcançada pela graça, que saiu da escravidão de um falso evangelho. Meu Deus, como me alegra. E é isso que Paulo está falando. Eu quero ir até vocês porque eu quero me regozijar nos testemunhos de vocês. Como vocês chegaram ao conhecimento da verdade, como vocês têm resistido nesse conhecimento da verdade, como vocês têm crescido nisso. Eu quero saber como é que Deus tem agido, porque quando vocês me contam os testemunhos de vocês, eu vejo a glória, a soberania, o amor de Deus sobre a vida de vocês. E isso me faz amar cada vez mais esse Deus. Isso faz me regozijar cada vez mais na graça desse Deus e desse Evangelho. E é isso. Como é legal quando a gente conversa com pessoas de Deus de verdade e elas contam pra gente, olha o que aconteceu, puxa, eu tô entendendo a verdade do Evangelho e meu Deus, como eu fui cego e como é que eu não enxergava essa verdade, graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu aprendi. Então tudo isso anima a gente, tudo isso conforta a gente, uma oração, uma palavra de conforto. Paulo estava atrás disso. E ele era Paulo. Então o que imagina eu e tu? Gente, não pense que a gente sabe tudo. Não pense que nós somos pessoas assim, ou como muitos poderiam pensar, não, Paulo é o apóstolo dos apóstolos, ele não precisa de nada. Não, ele falou que precisava. Ele sempre pediu para orarem por ele. E é o que a gente pede aqui também. Orem por nós, orem por mim, pelo meu marido, pelo canal, pela Igreja Bíblica Fundamento. A gente precisa se consolar uns aos outros, ajudar, compartilhar. Nós precisamos, gente. Não somos melhores do que ninguém. Somos ovelhas do mesmo pastor. Não existe uma ovelha melhor que a outra. Todos nós estávamos em delitos e pecados mortos, no inferno, condenados. E a mesma graça do mesmo Deus, pelo mesmo amor do mesmo Deus, através de Jesus Cristo, nos alcançou a mim, a ti, a Paulo, aos romanos. A mesma graça nos alcançou. Isso nos faz irmãos. Isso nos faz dependentes uns dos outros, para nos ajudar mutualmente, mas hoje em dia não existe isso, gente. Eu sinto muita falta de ter pessoas com quem compartilhar o Evangelho, no sentido de também receber. Se não fosse a graça de Jesus Cristo, por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu não te vejo, tu mora aqui perto e eu não te vejo. Mas não vai me ver mesmo, porque eu tô em casa lendo com quem aprendeu primeiro que eu. Não vai me ver. Não vai me ver. Porque eu tô em casa aqui, ó. Se eu não tenho ninguém para conversar comigo, para me aconselhar, para me ajudar, como eu gostaria que tivesse, então eu vou ter que ir buscar isso de alguma maneira. Então, em primeiro lugar, eu venho aqui e depois eu vou em quem aprendeu antes que eu. Então eu mergulho nas leituras, eu mergulho. E que glória! Aprender com quem aprendeu antes que eu. Então, é isso, meus amores. Esse aqui é mais um exemplo que Paulo dá de que como temos que ser humildes para aprender e compartilhar. E ele fala aqui, né? Desejo por vezes para compartilhar com vocês algum dom espiritual, para que sejais confirmados, dividir dons. Aqui muito se fala que pode ser dons, aqueles dons que infelizmente deu origem ao pentecostalismo e a bagunça que é hoje em dia. Não é nada disso. Não, esses dons aqui são dons espirituais, esse fruto de crescimento, que é a santidade. Então não tem nada a ver com dom de revelação, de profecia e de cura, não tem nada a ver com isso, meus amores. É o fruto da
fé, são os dons de santificação. E ele fala isso lá em Romanos, aqui em Romanos 6, 22, que nós vamos estudar mais lá na frente. Ele fala assim, ó, 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, depois que a pessoa nasce de novo, depois que ela se torna uma serva de Cristo, uma escrava de Cristo, como ele era, sem direitos, então agora ela tem o fruto da santificação. E o final dessa santificação é a glorificação. A redenção desse corpo pecaminoso quando ressuscitar. Então aqui esses dons aqui, ó, algum dom espiritual para que sejais confirmados, é isso, são dons espirituais de santificação, para servir a Deus, de santidade, de obediência por fé, né, de obedecer não pelas forças do braço, mas obedecer pela fé naquilo que Cristo já fez, se apoiar no sacrifício de Cristo, conselho, dom de conselho, de ânimo, enfim, dons espirituais. Nada a ver com a bagunça que virou por aí, com a história dos dons, né? Então ele fala, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, minha e tua. Se confortar com uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, de força, um testemunho. Paulo, eu era isso, e olha o que Deus fez na minha vida. Eu era filho do César romano. Eu era um tirano. Matava cristão. E Paulo, eu também, irmão. Que graça é essa? Que graça é essa capaz de recuperar um miserável pecador e transformar a gente em irmãos? Pessoas que se odiavam, judeus e gentios, em irmãos. Isso é trocar ideias espirituais entre uma igreja de verdade, entre irmãos de verdade. Então Paulo vem e fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Foi aquilo que a gente falou. Eu quero muito estar com vocês, eu quero muito conhecer vocês, quero muito trocar ideias com vocês, crescer junto com vocês, ouvir da glória do evangelho transformador na vida de vocês, porque isso me anima. Como anima a gente ver, quando eu fico sabendo que uma pessoa que foi liberta do falso evangelho, do neopentecostalismo, quando eu fico sabendo, fulano abandonou aquela instituição maldita do falso evangelho e agora conheceu a graça, tá indo numa igreja bíblica, de sã doutrina, que glória, principalmente se eu conheço a pessoa. Principalmente se eu conheço a pessoa e sei o quanto ela era fanática do falso evangelho, como eu também fui um dia. Eu falo que essa é a glória do meu Deus. Isso é o que o poder do evangelho faz. Então, era isso que Paulo queria, né? E ele fala, eu queria muito que vocês não ignorassem isso, que muitas vezes eu me propus, eu fiz planos de sempre colocando a vontade de Deus, mas eu não pude, eu estou sendo impedido. Pois, aí ele vem e fala, deixa eu ver. Até agora eu tenho sido impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também os outros gentios. Aqui, que a gente acabou de ler, lá em Romanos 6, o fruto da santificação. Ele quer ir até Jerusalém, até Roma, para estar com esses irmãos, para poder o quê? Ver frutos. Para igualmente conseguir frutos entre vocês, como já vi em outros gentios. Porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Então ele queria ver os frutos da santificação depois de um novo nascimento. Ele queria ver a glória do evangelho brilhando mais e mais e mais, que não era só nos judeus, mas no gentio, aqueles que eram um povo inimigo de Deus, aqueles que eram separados de Deus, porque era o povo de Deus, judeus que Deus havia escolhido. Mas por causa do endurecimento do coração dos judeus, então Deus agora
levantou Paulo para pregar para os gentios, e ele queria colher esses frutos, ele queria ver, como a gente falou, ele queria ver a glória do evangelho na vida de judeus, de gentios, aqueles que eram um povo alheio às promessas, dos pactos, à lei. Ele queria ver esse fruto de santificação. Ai, gente, é muito legal. Aí ele vem e fala: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O que Paulo está falando aqui? Que ele, por ser um servo de Cristo, escravo de Cristo sem direito, ele tem a obrigação. Ele diz aqui, ele usa a palavra, sou devedor. Sou devedor de gregos e de bárbaros, de sábios e de ignorantes. Devedor de quê, Paulo? Devedor de Deus? Paulo devia para Deus? Não. Não, porque o que Deus deu para Paulo foi graça. Graça sobre graça. E graça não se paga. Graça se ganha. Se ganha ou não se ganha. E Paulo ganhou de graça, gratuitamente de graça, o dom de Deus, da salvação. E o dom do apostolado para pregar o evangelho. Então Paulo não era devedor de Deus. Mas Paulo diz que ele era devedor de gregos e de bárbaros, de ignorantes e dos sábios. Devedor de quê? Devedor dessa graça. Devedor de pregar esse evangelho. Devedor. E não que os gregos ou os bárbaros tivessem emprestado, tivessem dado algo para Paulo. Não, eles não tinham dado, porque geralmente tu é devedor de alguém que tu pediu alguma coisa emprestada, enfim, tu te torna devedor daquela pessoa, né? Mas não. Não, Paulo não era devedor de gregos e bárbaros porque eles emprestaram ou deram alguma coisa para Paulo que Paulo teria que devolver. Não, nada disso. Nada disso. Paulo era devedor dessa graça, desse evangelho. Porque quem, meus amores, recebe esse dom da fé para crer no que Cristo fez, recebe essa graça, isso faz, não só na vida de Paulo, de qualquer filho de Deus, nos abre o entendimento de que nós temos a obrigação, o dever de ir e anunciar essa graça, esse evangelho de Cristo, esse crucificado para outros, para que essa mesma graça venha alcançá-los. Porque Deus instituiu o meio da pregação, da loucura da cruz de Cristo para pregar. Para que pessoas viessem nascer de novo e ser salvas. Então, a loucura da cruz de Cristo é o que Paulo devia para gregos. Sim, para gregos, para os intelectuais da época, para os sabichões, gregos e sábios, porque eles eram sábios da época. Os filósofos, Sócrates e Platão, eles eram muito sábios. E Paulo está dizendo, não, eu devo o evangelho para esses sábios, eu devo a loucura da pregação da cruz, de Cristo e esse crucificado para esses tolos que se creem sábios. Eu devo para eles isso. O que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. É minha obrigação. Eu devo o evangelho para os bárbaros, aqueles que são ignorantes, aqueles que não sabem nada, que não entendem nada, que estão numa falsa doutrina, num falso evangelho, numa falsa seita, heresia, como era naquelas épocas. Eu sou devedor do evangelho para eles. Isso faz de Paulo uma pessoa entendedora daquilo que ele recebeu de Deus, de graça, porque ele também não merecia. Os bárbaros, os gregos, os gentios, judeus, seja lá quem for, mereciam ouvir a verdade do evangelho? Elas mereciam que Paulo perdesse a cabeça por pregar essa verdade para eles? Não, elas não mereciam. Não mereciam. Mas Paulo também não merecia.
Paulo matava cristãos, perseguia a igreja, ele também não merecia. Ele mesmo fala, ele era o pior pecador. Mas a graça alcançou ele, então Paulo teve esse entendimento, que ninguém merece, mas por isso é graça, presente não merecido. E ele se sentia devedor dessas pessoas, eu preciso pregar Cristo e este crucificado. E ver os frutos dessa pregação. E ver a santificação, e ver em vocês a obediência desta fé. E ver em vocês essa santificação que se dá através de obedecer pela fé naquilo que Cristo realizou na cruz. É a loucura da pregação. É isso que Paulo está dizendo, eu sou devedor, irmãos. Eu sou devedor de pregar para todo mundo e ver os resultados desse trabalho, os frutos deste trabalho. Então ele vem e fala, pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí aqui parece assim que é meio contraditório, né? Mas peraí, Paulo não tá falando que é uma igreja já de irmãos que ele quer reciprocamente, ali, né? Mutualmente trocar experiências, dons espirituais, crescer e ver os testemunhos e crescer e dar glórias a Deus juntos, darmos glórias a Deus por essa graça que nos alcançou. Então, por que agora aqui ele fala que ele está pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma? Não dá a impressão que ele está querendo pregar o evangelho para os romanos? Se prega o evangelho, supõe... Então, o evangelho não é pregado para cristão, para incrédulos, mortos espiritualmente, para nascer de novo? Sim. Mas o evangelho é pregado para cristão também. O evangelho é pregado para cristãos também. É pregado para os mortos espiritualmente, para que eles venham nascer de novo, despertar da morte, e é pregado para a santificação do crente. O evangelho, o que eu estou fazendo aqui para vocês? É ensinar o evangelho. Eu estou lendo o evangelho para vocês, eu estou ensinando o evangelho para vocês. O canal fundamenta para isso, para ensinar o evangelho. Tanto para mortos espiritualmente, para que nasçam de novo, tanto para quem já é nascido de novo, para crescer espiritualmente. O evangelho é pregado para mim todos os dias. Quando eu leio um livro, eu estou recebendo pregações do evangelho. Quando eu venho nas escrituras, eu estou recebendo a pregação do evangelho. Quando eu ouço uma pregação de um pastor de verdade, eu estou sendo evangelizada. O evangelho está sendo pregado para mim. Meus amores, o evangelho não é só para nascer de novo. O evangelho é para santificação. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que santifica e que glorifica lá no final. Nunca esqueçam isso. Como eu nunca vou me esquecer um dia que meu marido foi pregar de pecado para pessoas que dizem que são nascidas de Deus, mas se revoltaram. Não precisa falar de pecado pra gente, a gente já sabe do pecado. Meu Deus, tem que tirar a sandália dos pés, porque eu estou em terra santa, com pessoas santas, aonde o pecado não toca mais. Meu Deus, acendeu uma vela, santo. Pessoa que nunca entendeu a graça, nunca entendeu o evangelho. O evangelho tem que ser pregado pra gente todos os dias. Todos os dias nós temos que nos lembrar quem somos, que temos uma natureza pecaminosa aqui dentro, gritando, querendo... Todos os dias nós temos que nos lembrar de onde Deus nos tirou, porque vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus, não tu, na tua sabedoria, no teu conhecimento do evangelho, que tu diz que já acha que tem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, te resgatou da morte por meio da fé em Cristo Jesus, te dando o dom da fé para crer nele. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou pronto para ir pregar o evangelho em Roma também. Para grego, para bárbaro, para judeu, para onde for. Eu estou pronto para ir compartilhar o evangelho. Ensinar e aprender com vocês.
porque eu também sou ovelha, eu também preciso continuar crescendo. E sempre que eu ouço um testemunho da glória de Deus na vida de um filho de Deus, eu cresço espiritualmente. Uma experiência, uma palavra, um versículo. Olha o que eu li hoje. Olha só o poder de Deus. Olha só, isso aqui sempre teve aqui, eu nunca li, Aline. Olha que legal isso aqui. Verdade, é verdade, né, irmão? Meu Deus, que maravilha. A palavra de Deus, né? Como Deus foi misericordioso com a gente, né? Nos resgatou do engano. Olha só, né? E isso nos faz, e isso tem que nos fazer humildes para não apontar o dedo, sabe? Dizer assim, ah, Deus me libertou, não libertou ela, é porque eu merecia mais. Não, longe disso, ao contrário. A glória de Deus, o Evangelho de Cristo nos faz humildes, por isso temos que estar aprendendo todos os dias, nos faz humildes, de aprender que nem aquele pecador lá que tu conhece, que tu acha que é o pecador dos pecadores, merece, assim como tu também não. Então por isso Paulo fala que ele é devedor e que ele está pronto para pregar, assim como eu também estou pronto para pregar. E que Deus nos ajude, porque, gente, não é fácil. Não é fácil, é mais fácil a gente dizer, ui, eu não vou pregar para essa pessoa porque ela não quer saber de nada, ela, sabe, é mais fácil a gente falar isso do que a gente falar, não, eu sou devedor, porque eu também não queria saber. Eu também não queria saber da verdade. E olha aí, a graça de Deus não me alcançou? Então, é bem assim, meus amores. Então ele fala, por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então é isso que ele quis dizer. Estou pronto para a gente crescer espiritualmente juntos. Nos edificar mutuamente. E aí no próximo vídeo a gente vem com um texto assim, fundamental, com o ensinamento da epístola, o assunto da carta. O título fala, o assunto da carta. A justificação pela fé. Isso é o que nós vamos estudar no próximo vídeo. Não perca, não deixe de assistir. Se tu não assistiu os 2 primeiros, é importante para a gente pegar texto sobre contexto, versículo sobre versículo, porque é disso que se trata o livro de Romanos, o evangelho glorioso do nosso Cristo, onde Cristo brilha e resplandece na cruz dele. Então, meus amores, ficou claro? Deu para entender? Eu espero que sim. Eu espero que fique como exemplo pra gente e um pontapé inicial para que no próximo vídeo a gente entre aí com o assunto da carta, o assunto, a justificação pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê. Até a próxima.